Nem o próprio diretor indicado pelo Lula seguiu as ordens dele e fez aí o aumento da taxa de juros. Então ele decidiu preservar sua carreira ao invés de seguir as orientações de um certo pinguço corrupto. Então vamos comentar sobre isso, já se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like aí no vídeo, né? Então a gente sabe que o Banco Central estava sob a gestão do Roberto Campos Neto, que foi uma indicação da época do Bolsonaro, e ele inclusive recebeu uma premiação por conta por ser uma das melhores gestões de Banco Central do mundo. Então, mesmo diante da crise, ele conseguiu segurar muita coisa. E se não fosse o Campos Neto na direção do Banco Central, influenciando o Copom, enfim, o país estaria muito pior do que está agora. Então ele deu uma boa segurada, aumentando a taxa de juros. E isso ocorreu porque toda vez que o país está em crise, ou quanto pior a economia de um país está, maior tem que ser a taxa de juros. Por quê? A taxa de juros vai dizer o quanto uma pessoa vai receber de dinheiro quando ela decide investir no Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional, normalmente, é conhecido como o tipo de investimento mais seguro que tem, né? Claro que segurança é algo muito relativo, tá? Eu tô falando aqui observando só o mercado tradicional, mas é considerado um tipo de investimento mais estável. Claro que se o país quebrar, aí já era o tesouro direto, né? Mas você, quando investe no tesouro direto, você tá dando dinheiro na mão do Lula, fazendo assim, ó, Lula, eu tô te emprestando esse dinheiro aqui para você fazer o que você achar melhor, né? Você pode torrar aí com viagens para Dubai, você pode torrar reformando o palácio, enfim, é mais ou menos isso que acontece. Ele usa como ele quiser, projetos sociais, infraestrutura, né? E em troca ele paga os juros. Só que o Lula, ele tava num desespero danado. Por quê? Como a inflação tá comendo solta, como tá em crise o país, né, o preço dos alimentos está gigantesco, para conter essa inflação, o Roberto Campos Neto estava subindo a taxa de juros. E o Lula brigando, né? Não, mas a culpa da crise é do... Sendo que o Banco Central só estava tentando segurar a crise, porque o Lula gasta muito mais do que arrecada. E o Lula estava desesperado, tentando fazer com que essa crise, com que a dívida dele diminuísse, porque ele gasta muito mais do que arrecada. Daí na cabeça dele, se abaixasse a taxa de juros, isso ia resolver todos os problemas. Na verdade ele sabe que não, mas ele estava fingindo que era isso. E daí que tem que trocar o diretor do Banco Central, beleza. Chegou o devido momento, ele fez a sua indicação, que foi o Gabriel Galípolo, e... Agora, daí a ideia era, o Galípolo vai segurar, a inflação. Inflação não, a taxa de juros. Ele pode até não descer a taxa de juros, mas ele não vai subir, ele não vai. O que aconteceu? O Galípolo tinha duas opções em suas mãos. Ou ele fazia o que era necessário, que é subir a taxa de juros. Nesse caso aqui ele subiu 1 ponto percentual, né? Foi então para 13,25, estava em 12,25, e que era o correto a ser feito. Isso vai segurar a crise financeira? Não, não vai segurar. Isso vai resolver o problema do Brasil? Não, não vai. Isso vai fazer com que a crise não avance tão rápido, mas assim, não é um freio muito forte também, tá? Pode ser que a taxa de juros tenha que continuar subindo e a crise vai continuar comendo solta, a não ser que realmente o Lula gaste menos. E não é fazer plano de gasto, vamos aqui fazer um plano de gasto para todo mundo economizar, não. Só quem tá gastando mais do que antes é o Lula. Tem coisas a serem cortadas? Claro que tem. Mas antes de cortar certas outras coisas, vamos cortar aí os gastos da presidência. Mas isso é uma coisa que ele não quer fazer. Enquanto isso, o presidente da Janja tem 100 anos de sigilo, presentes que ela recebe, viagem dela, certos gastos que ela tem, tudo 100 anos de sigilo, né? Lembrando que uma das promessas de campanha do Lula era não haver mais sigilo, mas ele simplesmente ignora essa questão. Bom, então foi feita a primeira reunião com a participação do Gabriel Galípolo e era a prova de fogo dele. Ou ele afunda a carreira e fica como responsável por ajudar a terminar de quebrar o Brasil, obedecendo aí o que o Lula quer, que é pelo menos segurar ou abaixar a taxa de juros,
ou ele contraria o Lula, que o indicou, e aumenta a taxa de juros, faz aquilo que é necessário. Né? Inclusive, pode ser até que fosse necessário um aumento de mais de 1%. Só que, baseado no histórico de aumento da taxa de juros, isso seria uma coisa muito agressiva. 1 ponto percentual, inclusive, já é algo muito agressivo. Mas, ao mesmo tempo, não tinha o que ser feito. Né? Ele foi lá, aumentou o máximo que podia. Existe a possibilidade do Galípolo ele ser pressionado a aumentar e ceder essa pressão? Claro que existe. Né? Na verdade, pode até ter sido o que aconteceu. A pressão do mercado financeiro, das empresas privadas, dos empresários e até dos membros e conselheiros do Banco Central foi uma pressão maior do que a do Lula. Pode não ser uma coisa totalmente da cabeça dele, mas ao mesmo tempo, ok, pelo menos ele cedeu a pressão do lado certo ao invés de ceder a pressão pro lado do governo, né? Mas comente aí o que você acha a respeito do assunto. Aproveite e se inscreva no canal também, ative o sino das notificações e deixa um like no vídeo. Até mais.